Olá, boa noite, paz de Cristo em vossos corações. Graças a Deus, terminamos a nossa primeira temporada de análise bíblica, o livro de Gênesis. Nesse conteúdo, estaremos apenas trazendo um resumo geral de todo o livro e então partiremos para os 4 próximos livros que formam o Pentateuco, isto é, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Iremos tratar dos 4 livros sincronizados para termos uma compreensão melhor, visto que os 4 tratam possivelmente da história do povo de Israel no deserto. Sendo assim, nós iremos analisar um dependendo do outro. Por isso, um sincronizado com o outro, para que nós tenhamos, enfim, uma compreensão melhor. Nesse conteúdo, eu quero apenas trazer o resumo geral do livro Ora em Estudo, isto é, o livro do Gênesis. Pois bem, o livro de Gênesis tem esse tema que é bem definido justamente pelo seu título, os começos, ou o princípio de todas as coisas, a origem. Moisés é considerado o autor do livro de Gênesis e a história do livro de Gênesis gira em torno da criação até a morte de José, abrangendo aí aproximadamente um período de 2.315 anos de história, que vai de cerca de 4.004, o princípio da criação, até 1689 antes de Jesus Cristo. Esta é a data cronológica mais aproximada, segundo os cronologistas estudiosos da palavra de Deus. O conteúdo de Gênesis gira, conforme nós vimos, em torno de 9 fatos principais, isto é, a criação, capítulos 1 e 2, a queda, capítulo 3, a primeira civilização, capítulo 4, o dilúvio, capítulos de 5 ao 9, a dispersão das nações, capítulos 10 e 11, a história do patriarca Abraão, capítulos de 12 ao 25, a história do patriarca Isaque, capítulos 17 ao 37, a história do patriarca Jacó, capítulos 25 ao 35, e a história de José, capítulos 37 ao 50. E assim procedendo, poderemos gravar em nossa mente os fatos mais importantes, porque gravar, memorizar a Bíblia inteira é quase que impossível, não é verdade? Muito bem. A criação, capítulos 1 e o capítulo 2, nós analisamos aqui o grande arquiteto do universo que completou em 6 dias a obra da criação e descansou no 7º dia. E a ordem da criação, conforme vimos, foi a seguinte: no primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo dia, Deus criou o ar e a água, no terceiro dia, Deus criou a terra e os planetas, no quarto dia, Deus criou os luzeiros, isto é, os corpos celestes, no quinto dia, Deus criou a ave e os peixes,
No sexto dia, Deus criou os animais e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou, dando ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no sétimo, porque deste mundo ninguém leva nada. Acumular riquezas, se tornar escravo do trabalho, para quê? Temos um tempo de adoração, um período que Deus nos dá na semana para adorar o seu nome. Pois bem, depois da criação, nós passamos pela história da queda do homem, né? Capítulo 3. A possibilidade de tentação, isto é, a árvore da ciência do bem e do mal, que foi posta no jardim, lembra que falamos disto? A fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus por sua livre vontade. Deus não fez um homem controlado por um controle remoto. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então, nós temos aqui o autor da tentação, a serpente, que representa a grande serpente, o diabo, e é também um agente do diabo. Enfim, foi o autor da tentação. A sutileza que o diabo usou na tentação, isto é, a serpente conseguiu pôr uma dúvida na mente de Eva e assim terminou levando o homem à queda. Por quê? Porque ele obteve o êxito na tentação. Adão e Eva desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes de culpa, pagaram pelo seu erro, né? Aí o que vem depois que pecaram? Deus então instaura o seu tribunal, o primeiro juízo registrado na história da humanidade sobre a serpente, a degradação, né? O juízo sobre a mulher, isto é, dor e submissão ao homem, e o juízo sobre o homem, trabalhos árduos até a sua morte. Num solo cheio de espinhos, sofrimento, suor, etc. Foi a forma em que Deus julgou as suas criaturas por desobedecerem o seu nome. Depois aqui nós temos o primeiro anúncio de redenção, a redenção prometida e a redenção figurada, conforme nós vimos aqui. Isto é, a redenção prometida, Gênesis 3:15, onde a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isto é, haverá uma luta entre o homem e o poder que causou a sua queda, né? Este te ferirá a cabeça. O homem será vitorioso por meio do seu representante, o filho do homem, e tu lhes ferirás o calcanhar. Mas a vitória será por meio de sofrimento, por meio da morte do descendente da mulher, isto é, Cristo, né? Conforme nós sabemos, Jesus destruiu o poder de Satanás na cruz do Calvário. Nós temos aqui também a redenção do homem figurada. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício a fim de vestir o primeiro pá culpado, um quadro da cobertura da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue. Lembra que Deus sacrificou uma ovelha para cobrir o homem? Pois bem, sendo assim, nós temos a primeira civilização no capítulo 4, né? A história de Caim, que mostra como o pecado tornou-se hereditário na vida das pessoas, né? Conduzindo ao primeiro homicídio. Lembra que nós falamos da morte de Abel, que foi morto pela estupidez de Caim? Pois bem, nós temos a história de Abel,
que ensina-nos como aquele que praticam da culpa e do pecado de Adão podem ser aceitos na presença de Deus, olha, por meio de oferendas de um sacrifício expiatório. Abel foi um moço de holocausto, de sacrifício. Nós temos a primeira civilização. Caim tornou-se o fundador de uma civilização que inclui uma cidade, ó, inclui agricultura, manufaturas e artes, etc., né? O caráter dessa cidade foi marcado pela violência da lei do matrimônio, pois ele se tornou bígamo, né? Praticando a bigamia. Enfim, e também foi marcada pelo espírito da violência. Os antediluvianos foram violentos demais ao ponto de Deus trazer o dilúvio sobre a terra. Nós temos o nascimento de Sete, Abel morreu, Caim foi rejeitado, a promessa da redenção passou ao terceiro filho de Adão, isto é, a Sete, né? Aí nós temos a história do dilúvio. O dilúvio, capítulo 5 ao 9, né? Nós temos a genealogia de Noé, capítulo 5, a construção da arca no capítulo 6, a entrada na arca no capítulo 7, a saída da arca no capítulo 8 e o pacto de Deus com Noé no capítulo 9. Aí nós temos a dispersão das nações. Lembra que falamos que Deus ordenou que os homens se espalhassem pela face da terra? Pois bem, teve um tal de um Nimrod lá, poderoso caçador, que decidiu fazer uma civilização ali chamada Torre de Babel e que os homens convivessem ali. Mas Deus, então, trouxe ali uma dispersão, pois o propósito de Deus era que o homem se espalhasse por toda a face da terra. Por isso, ali nós temos a unidade da raça humana, né? Uma linguagem só que eles falavam, né? O local do acontecimento foi na terra de Sinear, e o propósito da Torre de Babel ser um centro de rebelião contra Deus, conforme estamos falando. Deus queria que os homens se espalhassem. Nimrod queria que os homens ficassem ali, em torno daquela torre. E o que Deus fez? Trouxe o juízo na forma da confusão das línguas, e o resultado do julgamento de Deus foi exatamente o que Deus queria: a dispersão de todos pelos continentes existentes da época. Aí nós temos a história do patriarca Abraão, né? A chamada de Abraão para ir a Canaã, no capítulo 12, 1 ao 5, a descida de Abraão ao Egito e o que ocorreu com ele ali, quase que Faraó casa com Sara, né? Se não fosse a mão de Deus. Depois nós temos aqui a separação de Ló e a libertação subsequente deste último do cativeiro. Lembra que Ló preferiu as campinas de Sodoma e Gomorra? E naquela luta dos 4 reis contra 5, terminou sendo Ló e sua família capturado e levado como cativo? Abraão resgatou. Nós temos aqui a circuncisão como um sinal do pacto, capítulos 17, 9 ao 14, né? O anúncio do nascimento de Isaac, a despedida de Agar e Ismael, a intercessão a favor de Sodoma. Lembra que falamos que Abraão orou pelos povos ali para que Deus tivesse misericórdia? Capítulo 18, 23 ao 33. Depois a despedida de Agar, capítulos 21 a versículos 14, né? O oferecimento de Isaac, capítulo 22. A escolha de uma esposa para Isaac, capítulo 24,
os filhos com Quetura, capítulo 25, 1 a 4, e a morte do patriarca Abraão, no capítulo 25 e o versículo 8. Então, entra em evidência a história de Isaque, o filho de Abraão, né? Nasceram dois filhos a Abraão, Ismael e Isaque. Isaque foi escolhido como herdeiro da promessa. A vida de Isaque é quieta, é sossegada, né? E muito diferente da de seu pai. Ele foi, no entanto, foi seu pai, um homem de fé e um instrumento de bênção. Note que a promessa lhe é repetida no capítulo 26, conforme nós vimos. Então, nós temos aqui o nascimento prometido a Abraão e a Sara, no capítulo 15, 4, 17 e o versículo 19, amarrado sobre o altar do sacrifício. Lembra que Deus ordenou, vá sacrificar Isaque a quem tu amas? Toda a história do sacrifício, capítulo 22 e 9. Abraão escolhe uma esposa para Isaque, no capítulo 24, quando Eliezer foi lá em Padã Arã e trouxe Rebeca. Lembra da história que falamos, não é? Pois bem, Deus lhe aparece e renova o pacto feito com seu pai, capítulo 26, 2 ao 5. Foi enganado por Jacó, né? Isaque foi enganado por Jacó, capítulo 27, 18, e a morte de Isaque, 35, 28 e 29. De quem foi símbolo o nascimento de Isaque, evidentemente, Isaque tem um tipo de Jesus Cristo, conforme nós vimos nos conteúdos dos vídeos anteriores que você pode pesquisar para seu melhoramento teológico a respeito da palavra de Deus. Morrendo Isaque, entra em cena o seu filho, Jacó, né? Capítulos 25 ao 35. Nasceram a Isaque dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como o portador das bênçãos, capítulo 25 e 23. Por quê? O caráter desses dois filhos revela-se pela atitude ante essa promessa, capítulos 25, 29 e 34. Aprenda os acontecimentos importantes da vida de Jacó, que é muito importante para que você possa compreender, portanto, os fundamentos espirituais na vida desse grande patriarca, né? Ele comprou a primogenitura de seu irmão, no capítulo 25 e 33, enganou ao seu pai, né? Capítulo 27, 18 ao 27, fugiu para Padã, capítulo 27, teve uma visão e um voto lá em Betel, quando ele dormiu no relento, que viu aquela escada. Nós falamos sobre isto aqui, capítulo 28, verso 10, né? Suas transações com Labão, onde ele pagou muito do que fez com seu irmão Esaú, capítulo 31, a luta com o anjo, no capítulo 32, a reconciliação com Esaú, no capítulo 33, e a descida ao Egito e o encontro com José, no capítulo 46. Sua morte e sepultamento, no capítulo 49, 33 ao 50, e o versículo 13 do livro Ora em Apreço. Na história de Jacó, a gente aprendeu sobre o poder da graça de Deus, né? E o grande valor que Deus dá à fé, porque Jacó, embora suplantador, era um homem de fé, que deu prioridade, atenção e amor aos pactos, às promessas de Deus a Abraão. Mas aquilo que o homem semear, isso também se fará. O tio de Jacó, Labão, nas mãos de Deus, foi um instrumento de correção para disciplinar a Jacó. É isso mesmo.
Jacó enganou outros e, em compensação, foi enganado. Encontrou em seu tio um espelho em que refletiam as suas próprias astúcias. Lembra que Labão enganou ele no caso de Lia e no caso de Raquel? Trabalhou 14 anos por duas mulheres. Depois trabalhou mais 7 anos por si mesmo. E, enfim, ali tem toda a história com suas análises, conforme nós falamos aqui. Entra, portanto, em evidência a história de José, o filho predileto de Jacó, né? A história de José, um jovem de 17 anos, o favorito de seu pai, Israel, a quem este último abertamente manifestava seu afeto e apreço, assim causando que a inveja dos outros filhos, conforme nós vimos aqui, José também foi um favorecido pelo Senhor, que ele revelou por sonho que reinaria sobre os outros membros da sua família. E isso enfureceu o quê? A seus irmãos, que o venderam para o Egito, onde depois de muitas adversidades, tentações e anos de espera para o cumprimento da promessa de Deus, foi elevado a vice-governador da terra. Quando vieram seus irmãos para comprar cereais e se inclinaram diante dele, seus sonhos se realizaram. Lembra que eles chegaram lá e se ajoelharam diante de José, etc., cumprindo, portanto, os sonhos que José sonhou lá atrás, né? A significação da história, enfim, todas essas experiências de José estavam ligadas com um plano de redenção que já mencionamos. Através de José, Deus salvou da fome Jacó e toda a sua família, 70 almas aproximadamente, que se instalaram no Egito como uma provisão de Deus para salvar a todos, usando José como governador e sustentador de sua casa. Então, sendo assim, José foi amado por seu pai, capítulo 37, verso 3, foi invejado por seus irmãos, capítulo 37, 4, né? Foi vendido aos ismaelitas, capítulo 37, 18 e 36, foi favorecido pelo seu senhor, capítulo 39, 1 a 6, tentado pela esposa do seu senhor Potifar, capítulo 39, 7 ao 19, né? Encarcerado por Potifar inocentemente. Como sofreu José ali no Egito para chegar a ser um governador, né? Capítulo 39, 7 ao 19. Elevado por Faraó, capítulo 41, 1 a 44, ao interpretar os sonhos de Faraó, ele foi designado como governador e ministro da fazenda do Egito, né? Não reconhecido por seus irmãos na primeira viagem que fizeram, que vieram ao Egito em busca de alimento, lembra disto? Capítulo 42 ao 44, 34. Revelado a seus irmãos no segundo encontro, capítulo 45, 1 a 15. Reunido a seu pai Jacó, capítulo 46, 28 ao 34. E, finalmente, a sua morte, no capítulo 50, 22 ao 26, né? A vida de José apresenta alguns tipos notáveis de Cristo, conforme nós vimos em pequenos detalhes, né? O amor de seu pai para com ele é tipo de o amor de Deus para conosco, né? Nós vimos isso aí no capítulo 37, 3, enfim. O ódio dos seus irmãos é o ódio do povo de Israel ao próprio Cristo, né? Conforme a gente conhece na história, né? Foi tentado, assim como Jesus, assim como todo servo de Deus, assim como Cristo foi tentado pelo diabo, né?
Foi paciente no sofrimento, como Tiago orienta a nós sermos pacientes na tribulação, etc., né? Ele foi elevado por Faraó, né? Assim como Cristo foi elevado à direita do Pai na eternidade, né? O seu matrimônio com uma mulher gentílica durante a rejeição por seus irmãos, que simboliza o casamento de Cristo com a igreja, né? Que era gentílica e transformou-se em igreja pelo seu relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo, né? A revelação de si mesmo a seus irmãos no segundo encontro, e segundo Zacarias, lembra do profeta Zacarias 12, versículo 10, um dia Jesus Cristo também se revelará aos seus irmãos, ao povo de Israel, quando será reconhecido por todos como o legítimo Messias de Israel. E assim finda o livro de Gênesis. Na nossa próxima temporada, estaremos, portanto, tratando dos 4 livros sincronizados entre si: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, dê um joinha e se inscreva no canal. Fazendo isto, você nos anima a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida, lhes dando pelo menos o básico do básico da palavra de Deus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.